Neste vídeo, você conhecerá os 4 hábitos que, segundo a Bíblia, enriquecem. Alguma vez você já se perguntou o que faz uma pessoa prosperar enquanto outra não? Já se perguntou por que alguns conseguem crescer financeiramente enquanto outros parecem estar sempre em situações difíceis? Já teve essa sensação consigo mesmo, a sensação de que sua vida financeira está estagnada e não avança como deveria? Muitos dizem que alguns prosperam e outros não devido ao governo, ao sistema e à falta de distribuição de renda. Claro, esses fatores influenciam a condição financeira das pessoas, mas influenciar não significa determinar. De acordo com um relatório da UL Flex, 60% dos bilionários do mundo construíram sua fortuna por si mesmos. Agora, vem a pergunta central: o que faz alguém enriquecer? O que faz alguém prosperar? Ouça atentamente, os resultados financeiros são obtidos por meio de hábitos financeiros. Para enriquecer, são necessários hábitos que levem à riqueza. Nós somos, em grande parte, resultado de nossas escolhas, e agora vem o mais surpreendente: a Bíblia revela quais são os hábitos que enriquecem. Sim, as Sagradas Escrituras revelam os hábitos que conduzem ao progresso financeiro, e esses são os hábitos que apresentarei neste vídeo. Vamos começar com uma importante ressalva que deve ser feita: a Bíblia não promete enriquecimento financeiro a ninguém, nem mesmo aos cristãos fiéis. Isso significa que você não deve exigir riqueza financeira de Deus só porque segue os princípios bíblicos. Por outro lado, é inegável que aquele que segue os princípios financeiros das Escrituras está mais próximo da prosperidade espiritual, familiar e também financeira. Em resumo, seguindo o que a Bíblia aconselha, você estará mais inclinado à prosperidade financeira, mas não deve exigir essa prosperidade de Deus, nem negociar nada com Ele. Feita essa ressalva, vamos aos 4 hábitos que enriquecem segundo a Bíblia. O primeiro hábito enriquecedor é viver abaixo de seus meios. O objetivo de viver abaixo de seus meios significa não gastar tudo o que recebe, significa economizar parte de seus rendimentos. Isso é o que a Bíblia recomenda. Certamente você se lembra da história de José no Egito, dos 7 anos de abundância seguidos pelos 7 anos de escassez. Naquela ocasião, Deus instruiu José a fazer o Egito viver abaixo de seus meios para não consumir toda a produção dos anos de abundância e assim poder economizar 20% da produção. Foi o ato de viver abaixo de seus meios que fez com que o Egito passasse pelo tempo de fome, não apenas passasse pela fome, mas prosperasse no meio da crise, simplesmente pelo ato de viver abaixo de seus meios. Este é o mesmo conselho que vemos em Provérbios capítulo 21 versículo 20, há tesouro precioso e óleo na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. É triste, mas a maioria das pessoas não tem o hábito de viver abaixo de seus meios, a maioria não economiza nada, simplesmente gasta tudo o que recebe. Alguns justificam isso dizendo: não posso economizar ganhando tão pouco, ou quando eu receber mais, começarei a viver abaixo dos meus meios. Veja bem, há uma verdade que precisa ser dita: fomos treinados para gastar tudo o que recebemos. Os gastos são como as unhas, sempre crescem e precisam ser cortados de vez em quando. Para prosperar financeiramente, é fundamental viver abaixo de seus meios. Isso é o que a Bíblia aconselha. O segundo hábito enriquecedor é ter mais de uma fonte de renda. Você provavelmente conhece o ditado popular: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Por que não devemos colocar todos os ovos na mesma cesta? Porque, se essa cesta cair, perderemos todos os ovos. A forma óbvia de minimizar os riscos é dividir os ovos em várias cestas. Eu sei que você já conhecia isso, afinal, quase todos conhecem, mas conhecimento não é sabedoria, conhecimento não é prática. Faço esse destaque porque, infelizmente, são poucos os que aplicam esse ditado em suas vidas. Ter apenas uma fonte de renda é o mesmo que colocar todos os ovos em uma única cesta. Não importa se você tem um contrato de trabalho há muito tempo ou se é funcionário público. Não importa se você tem uma empresa bem-sucedida há anos. Depender apenas de uma fonte de renda é muito perigoso. Por quê? Porque os empregos não são vitalícios, as empresas podem quebrar, os salários, incluindo os dos funcionários públicos, podem ficar obsoletos, imprevistos provavelmente acontecerão cedo ou tarde. Com relação a isso,
Veja o que diz em Eclesiastes capítulo 11 versículo 6, semeie sua semente pela manhã e à tarde, não deixe suas mãos descansarem, porque você não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. E aqui está o meu conselho: desenvolva o hábito de ter várias fontes de renda. É um hábito que se desenvolve com o tempo e é praticado diariamente. O terceiro hábito enriquecedor é ter um fundo de emergência. Um fundo de emergência é dinheiro guardado que só pode ser usado em caso de emergência, seja uma emergência positiva, como uma oportunidade de negócio única, ou uma emergência aparentemente negativa, como desemprego ou problemas de saúde. Ficarei honesto, me surpreende que as pessoas ainda não reconheçam o poder enriquecedor de ter um fundo de emergência. Pessoalmente, eu me pergunto se as pessoas soubessem o quão enriquecedor é ter um fundo, todos teriam um. Veja o que aconteceu no Egito quando criaram um fundo de emergência durante os 7 anos de abundância. Você sabe todo o poder financeiro que os faraós tinham. Uma parte significativa desse poder foi obtida através do fundo de emergência criado por José. A reserva financeira do Egito prosperou como nunca antes. Eu sei que alguns dirão, o Egito só criou um fundo de emergência porque sabia que haveria 7 anos de fome. Você deveria criar um fundo apenas se souber que haverá imprevistos. Bem, escute, os imprevistos sempre acontecerão, na verdade, são previsíveis. É o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9 versículo 1, voltei e vi debaixo do sol que não é dos velozes a corrida, nem dos valentes a batalha, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes as riquezas, nem dos eloquentes o favor, porque tudo está nas mãos do tempo e dos imprevistos os sobrevém a todos. Não importa se você serve a Deus, se segue seus mandamentos e estatutos, você não está livre dos imprevistos. É mais sábio estar preparado para enfrentá-los, e uma das formas de se preparar é com um fundo de emergência. Afinal, o dinheiro serve como defesa. É o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7 versículo 12, porque a sabedoria serve de defesa, e como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao que a possui. Então, o fundo de emergência, além de ter um alto potencial de proteção, também é um hábito enriquecedor. Quarto hábito é investir. Lembre-se de que os hábitos enriquecedores mencionados aqui, como viver abaixo de seus meios, são uma das razões pelas quais você deve viver abaixo de seus meios para poder investir. É inegável que se você adquirir o hábito de investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa, imóveis ou negócios, terá uma vida financeira muito mais próspera. Em vários momentos, a Bíblia nos incentiva sobre o investimento. Um desses momentos pode ser percebido na parábola dos talentos contada por Jesus em Mateus 25. Resumidamente, esta parábola conta a história de um senhor que distribui seus bens aos seus servos de acordo com sua capacidade. Alguns servos investiram o que receberam e multiplicaram os bens. Mas um dos servos guardou o que recebeu e não investiu. Em contato com essa atitude, o Senhor disse, devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Mateus capítulo 25 versículo 27, tudo o que temos pertence a Deus, e Ele quer que multipliquemos os recursos que Ele nos confia. Nossos recursos espirituais, familiares e também financeiros devem ser envolvidos. Se você realmente deseja ter uma vida financeira mais próspera, precisa aprender a investir. Afinal, foi decidido que você poderia parar de trabalhar por dinheiro ao investir. É através do investimento que você colocará o dinheiro para trabalhar para você. É através do investimento que você conquistará sua liberdade financeira. Não vou mentir, adquirir o hábito de investir não é fácil no início. Especificamente falando de investimentos e produtos financeiros, no início, você terá medo de abrir uma conta em uma corretora, terá medo de transferir dinheiro para a corretora, estará preocupado ao escolher os produtos financeiros nos quais investir, sejam produtos de renda fixa ou variável. Meu conselho é, não deixe o medo impedir você de investir. Com o tempo, você aprenderá, se sentirá mais seguro e os resultados começarão a aparecer.